amigas, tudo bem? Bem-vindas ao primeiro vídeo do meu canal. E como primeiro vídeo do meu canal, eu resolvi fazer a trend que eu vi muitas booktalks fazendo aqui no YouTube e também lá no TikTok. A trend é 26 livros para ler em 2026. E eu quero começar, gente, essa lista com grupos de livros, né? Farofinhas de romance, farofinhas para ler. Eu gosto bastante de ler esse tipo de livro entre séries, galera. Por quê? Porque eu leio muita série, muita mesmo. Eu adoro ler séries de livros. Porém, às vezes eu não consigo continuar um livro da mesma série porque eu sinto que eu tô travada. Eu entro em ressaca literária. Por quê? Porque li muito tempo uma série. Então eu falei assim, não, vou botar livros farofas que me tiram da ressaca literária. Vou colocar entre várias séries que eu também listei aqui nessa lista, né? O primeiro, farofinha, é Um Verão Radiante, da Carla Fortune. Ele não é tão farofa assim, mas ele ainda é um romance que eu tava obcecada pra ler, que é o livro do Charles, né? De Depois daquele verão, é o livro dele. E simplesmente fiquei apaixonada, gente, por Depois daquele verão. E aí eu fiquei obcecada pelo Charlie e eu falei, mentira que vai acabar desse jeito a história dele. E aí não acabou, simplesmente a autora fez um livro sobre ele, gente. Eu fiquei apaixonada pelo Charlie, assim, melhor da vida. E aí quando eu soube que ia ter um livro dele, eu falei, não, eu tenho que ler. Aí eu botei na minha lista pra esse ano. O próximo, gente, é Deep Cuts. Ele tem uma vibe incrível. Eu vi esse livro no Pinterest, vi alguns pins, né, sobre ele e me apaixonei pela vibe. Fui pesquisar e é simplesmente um livro sobre músicos, né, alcançando aí a fama e romance, né, entre a Percy e o Joey. Pois assim, vamos se nos tornar uma estrela, eles se ajudam ali, né? Então eu fiquei apaixonada, se passa em 2000 e tem essa vibe indie de 2000. Então, gente, é incrível. Então, tá aqui na minha lista. O próximo é A Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Gente, outro livrinho que eu tô muito ansiosa para ler. É um livro sáfico com astronautas. Então, eu nunca li um livro com astronautas, mas me interessou muito esse livro. Ele tem também a mesma pegada de Evelyn Hugo, para quem não leu Evelyn Hugo, ele fica dando flashbacks, né? Então ele faz esse mesmo esquema, mas eu simplesmente fiquei apaixonada pela escrita dessa autora em Evelyn Hugo e vi que tem esse livro agora, então eu vou voltar a ler ela, e principalmente com astronauta. Também, né, já nessa pegada da mesma autora, eu quero muito ler Malibu Renasce. Por quê? Já que eu já tô nessa autora, eu queria muito continuar lendo os livros dela, né? Ler quase todos os livros que ela tem, porque eu acho incrível essa coisa que ela faz de focar em uma carreira, né? Todo livro é uma carreira. Então, o meu próximo dela vai ser Malibu Renasce, porque eu tava já muito interessada há muito tempo antes, mais que a maioria dos outros livros. Então, eu falei, é a hora de ler ele, né? Vou emendar a Atmosfera com Malibu Renasce. Agora, indo um pouco para as farofas, eu vi esse livro também no Pinterest. Gente, a maioria dos livros aqui eu vi no Pinterest, tá? Aí eu vi esse livro no Pinterest e eu adorei o casal. Eu só vi o casal, gente. A fanart do casal, vou botar aqui para vocês também verem. E eu falei, eu tenho que ler esse livro. Esse casal é perfeito, é lindo. Fui pesquisar, ainda tem mais dois livros, que é Os Números do Amor e O Teste do Casamento. No caso, é a série chamada Números do Amor. Tem protagonismo autista, tá? Então, eu me interessei bastante, vi mais sobre a série e falei, vou ter que ler Os Números do Amor e O Teste do Casamento. Os Números do Amor tem protagonismo autista e O Teste do Casamento também, né? Os Números do Amor, eu fiquei muito ansiosa e O Teste do Casamento é a mãe do cara, né? é, Arranja uma noiva pra ele no Vietnã. Então, assim, tudo que a gente gosta, farofinha que a gente gosta, romance que a gente gosta, com protagonismo amarelo e ainda autista. Ainda nas farofas, mas eu vou entrar mais nas farofas ainda, tá? É um livro brasileiro, Garras da Liz Vilas, que eu nem te conto o que tem esse livro.
É um livro, gente, estilo Peaky Blinders, tá? Da mesma época, assim, que fala sobre o quê? Lobisomens. Adoro livros sobre lobisomens, gente. Eu fiquei fissurada sobre lobisomens, tá? Nem te conto, nem te conto. Quando eu li os livros da Ellie Hazelwood, eu estourei, gente. Falei, não, preciso ler mais livros sobre lobisomens, sobre pessoas que se transformam em lobos. E falei, mana, vamos ler. Aí li alguns livros ano passado, assim. Da Ellie Hazelwood vai sair até vídeo aqui no canal falando sobre os livros dela, de lobisomem, né, do Ômega Verso. Aí eu me interessei mais, eu falei, meu Deus, meu Deus. E achei esse brasileiro, gente, que tem uma vibe muito legal. Na onda dos brasileiros, gente, eu quero muito ler A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu, eu ganhei esse livro de Natal, gente, então eu já queria muito ler Clarice Lispector antes. E quando eu ganhei de Natal, eu falei, é a hora, né? Ganhei o impulso de ler, tá? E é curtinho, gente. Então, assim, num dia a gente acaba esse livro, né? O próximo é Uma Duas, da Eliane Brum, também brasileiro. Ele vai contar a história de uma mãe e uma filha. E elas têm um relacionamento conturbado, elas vivem na mesma casa. E aí a gente vai acompanhar um pouco do relacionamento entre essa mãe e essa filha. Me interessou bastante e tá aí. Um livro muito interessante, né? Que vai muito me agregar nesse ano. Entrando nas séries, gente, que eu quero ler, eu quero muito ler A Viúva de Ferro. E eu já tinha visto esse livro há muito tempo atrás. Eu li A Guerra da Papoula, depois eu procurei alguns livros muito parecidos, assim, e me recomendaram esse, né? Então eu falei, nossa, que livro legal, fui pesquisar, né? Tem uma coisa assim, futurística. A protagonista é fodona, só me falaram isso. Eu falei, pronto, pra mim tá ótimo, tá? Pra mim tá ótimo. Fiquei sabendo também que é um livro que tem um trisal, então é bem diferente. É uma trilogia, eu acho que o último saiu ano passado, tá? Mas esse ano eu pretendo ler só ele mesmo. Se eu falar, meu Deus, eu tenho que ler os outros, aí eu não tenho como fazer nada, gente, eu vou ler, tá? O próximo da lista é Nevernight. E é um livro que eu queria ler desde 2023. Vocês estão entendendo isso? Tem muito tempo. Eu queria muito ler pela vibe, tá? Eu confesso que eu não sei muito. Quer dizer, eu sei algumas coisas, eu sei até spoilers de tanta pesquisar sobre esse livro, mas a trama inicial eu não sei, gente. Mas a protagonista também é fodona, tá? Mulheres fortes que não abaixam cabeça pra ninguém, nem pra homem. Na minha lista tá aqui Mr. Burn, de Brandon Sanderson, né? Eu vou ler O Império Final e Nascido das Sombras. Eu vou deixar o último, gente, pra ler ano que vem. Confesso que estou tensa. Eu nunca li Brandon Sanderson, então vai ser meus primeiros livros lendo. E eu vou começar já com Mist Burn. Eu vi, né? Eu fui pesquisar. E recomendaram pra quem quer começar Brandon Sanderson começar com Mist Burn mesmo. Então eu tô mais tranquila, mas ainda assim tensa, porque ele é uma pessoa que gosta muito de escrever calhamaços. Ele gosta muito de palavras. Então é um livro que eu também vou ler ali nas minhas férias, onde eu vou estar tranquila, né? Eu faço faculdade de psicologia, então eu vou estar tranquila nas férias, então eu pretendo ler os dois livros dele e ano que vem eu leio o último. Temos o primeiro da série, que é Gideon the Night. Eu também fiquei apaixonada por esse livro, né? Eu conheci ele no Pinterest primeiro, porém eu fui pesquisando, vi vídeos sobre e fiquei preciso ler, gente. É um livro sáfico, protagonizado por uma mulher sáfica, ruiva, musculosa e gigantesca. Então, muito licença, tá? Eu fiquei muito ansiosa. Um livro sáfico, que tem uma vibe, assim, meio morte, meio sombrio, meio... É uma trilogia, gente, mas eu pretendo só ler o primeiro livro esse ano. Nona Casa, da Lady Barduco. Eu nunca li Lady Barduco, gente. Mas eu já vou começar com Nona Casa. Nona Casa é um livro de sombria, mas adulto, né? É um adulto e também moderno, inclusive. Ele passa uma vibe.
Ele me passa uma vibe Six of Crows. Eu não sei se ele tem a mesma vibe. Eu acho que não, tá? Eu acho que é coisa da minha cabeça. Mas ele me passou essa vibe. Cidade de Jade. É um livro, gente, é uma trilogia também. Nossa, quantas trilogias tem aqui, né? É uma trilogia que é meio cyberpunk e... Não, é meio cyberpunk mesmo. Meio cyberpunk, tem uma mulher fodona, tem protagonistas legais e é a única coisa que eu sei. Eu vi esse livro também no Pinterest. Gente, vocês vão me perdoar, tá? Mas eu sou muito cadelinha de fanart, só precisa de alguma coisa que é... Ai, Clara, o que que te motiva a ler um livro? Fanart. O outro que eu quero ler é Inimigo Mortal. E eu me interessei por esse livro quando eu tava pesquisando livros na vibe de pecadores, né? Sinners. Eu li não, desculpa. Eu assisti no final do ano passado e eu fiquei muito obcecada. Aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso ter mais disso. E aí eu caí numa recomendação desse livro, né, Inimigos Mortais, eu acho que é uma duologia, tem protagonismo negro, tá? É bem assim, a capa é linda, gente. Outro livro é Catábasis. Eu fiquei muito interessada por esse livro. Eu li Guerra da Papoula, né? Então, eu gostei bastante da escrita da autora. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que ler mais livro dela. Fiquei obcecada. E aí, eu vi Babel. Mas algo me desmotivou, gente. Quando não foi nada, simplesmente vi que ela lançou esse livro. É um livro, né? O primeiro livro focado no romance. Focado assim. Tem um romance, né? É construído o romance ali e tem fim, início, meio e fim. Mas o que mais me interessou foi além do romance. Foi eles, os dois protagonistas vão, gente, pro inferno. O inferno de Dante. E eu fiquei maravilhada. Falei, não, licença, eu preciso ler. É um livro que eles vão pro inferno pra resgatar o professor deles da universidade. E eu falei, gente, tem motivo mais legal pra você ler um livro que esse? Eu acho que não, né? O próximo da lista é Alquemastes, da Sin Liu. É um livro também que eu vi muita gente falar. É uma fanfic de Hermione e Draco, né? Malfoy. Não vi Harry Potter, gente, né? Vi, mas não li, no caso. Então não sei muita coisa. Mas tem umas coisas meio polêmicas que eu sei. Mas eu falei, velho, eu vou tirar, né? Eu vou ler e tirar minhas próprias conclusões. Então, é um livro que eu ouvi muita gente recomendar e muita gente também julgar bastante. Eu esqueci, gente, de mencionar, fazer uma menção honrosa ao próximo da lista, que também é de uma série. Simplesmente esqueci, me perdoem, tá? Mas é Estrela da Manhã, da série Fúria Vermelha. Eu sou obcecada por Fúria Vermelha. Quando eu li, foi paixão à primeira vista, gente. Eu não quis largar esse livro, eu não quis falar de outra coisa. Meu namorado teve que escutar um discurso de mais de uma hora falando desse livro. Meus amigos tiveram que escutar eu propaganda sobre esse livro. Mas aí eu cheguei no segundo livro, no final do segundo livro, aconteceu uma coisa que eu também não posso falar, né? Mas aconteceu uma coisa, eu entrei em estado negativo, sim, eu entrei em estado negativo. Achei que era mentira, falei, não, isso não aconteceu. Aconteceu, tá? E aí eu falei, quê? E não li mais. Não sei o que aconteceu, gente, eu acho que eu travei. Eu acho que eu fiquei tão assim, sentida, que eu falei, eu não consigo mais ler, não consigo mais ler. E aí eu dei um tempo, né? E esse tempo chegou ao fim, porque esse ano eu vou ler Estrela da Manhã, tá? Vamos de clássico, gente? Vamos de clássico? Temos em clássico na minha lista Dostoiévski, Noites Brancas. Queria muito ler Dostoiévski e eu falei, esse ano não passa, desse ano não passa. E escolhi Noites Brancas porque é um clássico, né? Todo mundo fala. E eu acho que é um bom livro para começar a ler Dostoiévski, né? É bem tristinho os livros de Dostoiévski, então eu preciso ler ali nas férias. Outro clássico que eu coloquei foi Drácula, de Bram Stoker. Eu tenho aqui, gente, esse livro físico. Eu comprei, ainda comprei ele barato. Essa edição não é bonita não, tá? Não é bonita essa edição. Mas é uma coisa, né? Eu tenho aqui, então eu vou ler. O bom é que ele é bem
sim, a diagramatura é boa, a página é boa. Então, eu, como uma obcecada por vampiros, eu tenho que ler Drácula. Eu me sinto, assim, traindo os vampiros, traindo aqueles que eu gosto quando não leio, tá? Então eu falei, esse ano também não passa, não. Vai ser outro livro que eu vou tirar limpo. Eu vou ler Drácula, assistir todos os filmes, gente, de Drácula, mas eu não li o livro. E na vibe de vampiro, temos simplesmente Enterre Nossos Ossos à Meia-Noite, que é sáfico. Eu adoro vampiras sáficas, tá? Vai ter sapatão, sim. Elas são vampiras sáficas, tóxicas, tá? Que tem aí 1 ano de eternidade. 1 ano não, desculpa. 1000 anos de eternidade. Não sabem o que se fazer nesse mundo, porque elas estão imortais. E além de tudo, né? Gostam de umas coisinhas aí, né? Vai ter um livro aqui fora de contexto que é Como Arruinar o Casamento. A protagonista, ela vai tirar sua própria vida, né? Ela passa ali por uma questão mental e ela vai tirar a vida em um motel que está acontecendo um casamento. Por isso que é Como Arruinar um Casamento. Pra honrar aqui o meu curso, eu coloquei Psicanálise de Boteco, do Alexandre Pátrio. Ele tem, gente, no Spotify, ele tem um podcast. Então, assim, se eu não conseguir ler esse livro, eu posso escutar no ônibus, né? E tal, indo pra faculdade, essas coisas. E aí, é um livro aí, eu acho que é bom pra além de quem faz psicologia, né? Se você não faz nada, faz administração, se você trabalha, vamos ler esse livro, né? É bem legal. Ele tem uma linguagem bem dinâmica, não é nada assim, pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Terminou a minha lista de 26 livros para 2026. E eu quero muito saber se vocês já leram algum livro dessa lista ou também querem ler. Então deixem aqui nos comentários se vocês já leram ou querem ler e sua opinião, né? Muito obrigada por assistir até o final, tá? Curte, deixa esse likezinho aí, tá? Envia para algum amigo ou amiga que se interessa também por ler, né? Muito obrigada, gente.